Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres os justos e ouvires uma voz da sua própria boca. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de comunicar a tua palavra para o teu povo, Senhor. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus me unja, me capacite para que eu possa comunicar as verdades dessa palavra de uma forma tremenda, de uma forma pontual, de uma forma clara, onde os nossos internautas, Senhor, possam compreender os teus propósitos, os seus projetos, os seus planos. Espírito Santo, ministra agora, Senhor, cada um dos nossos internautas que estão sintonizados aqui na nossa live, e que eles possam ser, meu Deus, nesta noite, tremendamente abençoados. E a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, olha só que grande privilégio temos nós. Você sabia que o Deus dos nossos pais, de antemão, ou seja, antecipadamente, te escolheu, me escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca? Querido, que privilégio! Nós fomos escolhidos por Deus para conhecer a sua vontade. Amado, não é para qualquer um este privilégio. Agora, quando Deus nos dá essa graça de conhecer a vontade dele, é porque ele quer que eu e você cumpramos essa palavra, façamos a nossa parte, possamos cumprir com os teus propósitos nesta terra. E eu acho interessante, amados, aqui no Salmo 40, versículo 8, que diz assim: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Querido, será, fala sério agora, que você e eu temos prazer, nós nos agradamos em fazer a vontade do Senhor, ou a gente termina não fazendo a vontade de Deus, e quando fazemos de má vontade, fazemos de cara feia, isso não agrada ao Senhor. Eu quero lhe dizer, meu internauta, que eu pessoalmente, eu tenho o maior prazer de conhecer a vontade de Deus e fazê-la cumprir nesta terra dos viventes onde nós moramos. Agora, há um detalhe aqui interessante nesse versículo, que ele diz que agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, porque dentro do meu coração está a tua lei. Amado, se você não tiver a lei de Deus colocada em seu coração, você não vai cumprir a vontade do Senhor. Então, o primeiro passo para mim e para você cumprir a palavra de Deus na nossa vida é conhecer a palavra do Senhor e internalizá-la no nosso coração. Alguém perguntou para o salmista Davi: como pode um jovem guardar puro o seu caminho? Nós sabemos que os jovens são muito tentados, muito testados por todo tipo de situação mundana. O inimigo odeia os nossos jovens, o inimigo traz proposta, traz opções para o jovem desviar dos santos caminhos do Senhor. Mas aí vem a pergunta que não quer calar: como um jovem poderá guardar puro o seu caminho? E a resposta, o próximo versículo 109, verso 10 diz: observando, cumprindo a tua palavra. Se eu e você cumprirmos a palavra de Deus nas nossas vidas, não tem como não dar certo, não tem como você errar. E aí que o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então veja, o pecado realmente é o nosso grande vilão, é aquele que nos assedia, que nos atrapalha, que nos incomoda, e nós precisamos nos livrar do pecado. Como, pastor, eu posso me livrar do pecado? Simples, guardando no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então veja, há uma relação estreita
entre conhecer a vontade de Deus, entre fazer as coisas corretas, quando nos permitimos colocar dentro do nosso coração a santa e maravilhosa palavra do Senhor. Então, quem não guarda a palavra de Deus no coração não vai ter condições de obedecer ao Senhor. Um versículo que eu acho extremamente importante é Romanos 12, verso 2, que diz assim, ó, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos internautas, durante toda a nossa existência, nós fomos instruídos, nós fomos informados pela mídia, pela escola, pela igreja, pela família, a respeito de valores espirituais para a nossa vida. Só que eu quero te dizer que essas fontes que nos forneceram essas informações eram fontes duvidosas, não eram fontes confiáveis. Então hoje você vê muita gente boa afirmando muita barbaridade, porque ele aprendeu assim dos seus antepassados. Quer ver um exemplo? Ah, todo mundo é filho de Deus. Mentira. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus só são aqueles que recebem a Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Então, essa é uma verdade que precisa ser renovada na nossa mente. Porque nos ensinaram que não, que todo mundo é filho de Deus. E não é. Então, se você insiste nessa performance, você está equivocado, você está praticando as coisas erradas. Então, como é que eu faço para transformar a minha mente? A mente do homem, queridos, é como um programa de computador. Então, o computador é uma máquina que ele vai rodar o programa que está lá, o software. O hardware é o aparelho em si. E o software é um programa que você põe para rodar. Então, quando você tem o software errado, todas as argumentações, todos os resultados serão errados. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso colocar agora o hardware, o software correto. Por exemplo, o software da Bíblia. Eu tenho no meu computador, eu tenho no meu smartphone o programa da Bíblia. Então, quando eu preciso de alguma informação, eu vou lá, pesquiso e recebo a palavra do Senhor. Com a nossa vida é a mesma coisa. Então, nós precisamos, no decorrer da nossa existência, substituir padrões mentais que até então a gente achava que era correto e não é. Por exemplo, há uma máxima aqui no Brasil que você tem que levar vantagem em tudo. Isso é altamente maligno. E se você está praticando essa teoria, você está entrando no barco errado. Por quê? Porque quando você leva vantagem, alguém sai perdendo. E Deus não quer que você provoque perdas em ninguém. Então nós vamos trabalhar com a justiça. É meu, é seu, é nosso, é de Deus, é do governo. Então não dá para a gente ficar dissimulando as coisas, buscando os nossos interesses particulares. Nós precisamos buscar a verdade do Senhor. Então, renovar a mente, amado, é substituir aquele conceito que está arraigado na nossa mente através de anos, por informações diversas, por um novo conceito da palavra de Deus. Então, quando nós promovemos a renovação da nossa mente, aí sim, você vai ficar com seu software atualizado e você tem tudo para dar certo. É por isso que a palavra de Deus precisa ser implantada no nosso coração. Por quê, pastor? Porque na mente é comum você esquecer, você deixa para lá. Mas quando você põe no coração, a palavra fica ali depositada. E a qualquer momento, a qualquer hora que você precisar recorrer a esta fonte, a palavra está lá para lhe dar suporte. Então, meus amados, é fundamental eu e você renovarmos o padrão mental
da nossa mente, do sistema antigo, para um sistema novo, atualizado e moderno. Então, isso não acontece no pirlim-pim-pim. Isso é fruto de estudos, de aprofundamento, de trabalhar sério a questão da palavra. Isso não vem por acaso, isso não vem automático. Ah, eu vou orar agora e Deus vai renovar a minha mente. Não é assim que funciona. A mente se renova quando você estuda a Bíblia, medita e insere dentro do seu sistema, do coração, a palavra de Deus. Veja só, existe aqui uma revelação tremenda nessa palavra. Há determinadas áreas da minha e da sua vida, meu querido internauta, que você só vai alcançar na medida em que renovar a sua mente, tá? Então, se você não renovar a mente, você vai ficar bloqueado. E há coisas tremendas que Deus quer te mostrar, que Deus quer fazer em você, que Deus quer operar em nós, e Ele simplesmente não vai poder. Por quê, pastor? Porque a sua mente está envelhecida, está arcaica, está ultrapassada aos padrões da palavra de Deus. Então, é fundamental nós nos permitirmos renovar a nossa mente através da palavra do Senhor. E aí vai acontecer algo extraordinário. O que, pastor? Você vai conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. No Salmo 37, 4 e 5, também tem uma revelação muito rica e que eu queria chamar sua atenção nesse momento. Diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Veja, esse texto aqui não diz para você agradar o Senhor. Ele diz para você se agradar do Senhor. Será que as coisas que Deus tem promovido na sua vida tem feito você se agradar dele? Ou você tem murmurado, reclamado, falado mal? Então, o versículo aqui, amado, é muito interessante. Agrada-te do Senhor. Ou seja, eu preciso me agradar de tudo aquilo que Deus faz. Seja que eu goste, seja que eu não goste. Porque a gente tem aquela tendência das coisas que a gente não concorda, das coisas que a gente não aceita, a gente termina rejeitando. E não é isso que esse versículo está dizendo. Ele está dizendo que se você e eu nos agradarmos de Deus, da sua santidade, do seu poder, da sua vontade, de tudo que Ele é, então Ele vai também agradar o desejo do nosso coração. Mas o ser humano normalmente procura o contrário. Primeiro eu quero que Deus atenda os desejos do meu coração, aí depois eu vou me agradar dele. Não. Não é isso que o versículo está dizendo. Primeiramente eu me agrado de Deus. Aí Ele fica feliz e satisfaz os desejos do meu coração. O versículo 5 é extremamente esclarecedor, porque ele nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. Isso é fácil. A gente está acostumado toda hora a fazer isso. A gente entrega as coisas na mão de Deus. Só que a gente confia nele até um ponto. Eu entrego o meu problema para Deus. Se Deus não resolve logo, eu já tiro da mão dele. Aí eu já não mais confio nele. Por quê? Porque eu quero entregar um problema para o Senhor agora e quero que amanhã já tenha a resposta. Deus não trabalha dessa forma. Então, eu preciso entregar o meu problema ao Senhor. Eu preciso confiar absolutamente nele, independentemente de qualquer ação. E o mais Ele fará. Então, esse Ele fará, presta atenção, meu internauta, é um termo futuro. Então, ele não diz quando, e aí é que vem a dificuldade da gente perder a nossa bênção. E o mais Ele fará. Então, ele não está dizendo que vai fazer numa semana, em um mês, em um ano. E aí, cabe a nós
manter a nossa confiança, manter a nossa esperança, manter a nossa perseverança para então alcançar a bênção. Então, muita gente perde a bênção, por quê? Porque ele entrega ao Senhor, ele confia nele, mas quando o Senhor demora um pouco, pronto, a pessoa dá para trás. Desiste, reclama, murmura, se queixa de Deus, e aí fica óbvio que Deus não vai fazer. Então não permita, meu amado, que o seu coração enganoso lhe faça sair da bênção. Permaneça confiando, permaneça esperando. A Bíblia diz que Abraão esperou com paciência no Senhor e obteve a sua bênção. Então, se eu e você esperarmos com confiança no Senhor, nós também vamos alcançar a nossa bênção com certeza. Então, esse é um exercício de fé. Agora, eu gosto muito também de João 9, 29, que diz assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amados, veja bem, o Senhor Jesus sabia que os seus belos discípulos todos iriam abandoná-lo. Ele tinha certeza disso, tanto é que na noite da crucificação, quando ele foi levado lá para a casa de Caifás, ele se sentiu só. Nenhum dos seus discípulos permaneceu com ele. E assim é na sua vida, assim é na minha. Quando você mais precisa de um amigo, ele nega fogo. Quando você mais precisa de um consolo, de um conforto, de um apoio, aquele que você esperava pula fora. Isso é normal. E com Jesus não foi diferente. Só que a diferença é o seguinte, ele diz assim, ó, e aquele que me enviou. Quem foi quem enviou Jesus? Deus Pai. Aquele que me enviou não me deixou só. Então, naqueles momentos que os discípulos vazaram todos, deixaram Jesus na mão, deixaram Jesus sozinho, ele não estava sozinho. O Pai estava com ele. E assim é na sua vida, na minha vida. Quando você mais espera que um amigo, uma amiga, não lhe abandone, não lhe deixe na mão e ele se manda, ei, você não está só. Deus está com você. Ele prometeu lá em Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus amados, Deus não mente. Se ele disse que vai estar com você, que vai estar comigo, pode ter certeza que isto vai acontecer. Então, Jesus diz, agora aqui tem um mistério, tem um segredo. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Será, meu internauta, que você e eu estamos fazendo sempre o que agrada ao Senhor? Ou você está fazendo isso de vez em quando, de vez em nunca? Primeiro, para você agradar a Deus, você precisa conhecer a sua vontade, que é o tema da nossa meditação. Então, se você conhece a palavra de Deus, fica mais fácil de você obedecer. Por isso que a Bíblia diz ali em Josué 1:8, não se aparte do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás no teu caminho e serás bem-sucedido. Então a maneira que eu e você temos de ser bem-sucedido é confiar em Deus, conhecer a palavra, porque é a palavra de Deus quem opera o milagre. A palavra de Deus é a semente. O Espírito Santo não pode fazer um milagre na sua vida se não tiver uma semente. E a palavra de Deus é a semente adequada para o Espírito Santo mover e fazer os milagres que você e eu precisamos. Então, lembre-se disso. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só. Por quê, pastor? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Querido, que a sua vida,
que a minha vida seja um motivo de louvor ao nosso Deus. Que a gente viva nessa terra com o único propósito de adorar, de bendizer, de agradar, de fazer a vontade do Pai. Agora a grande pergunta é, pastor, e quando a vontade de Deus entra em conflito com a minha vontade, o que é que eu faço? Ceda. Abra mão da sua vontade. Olha só, em João 6, 38 e 39, Jesus diz o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Observe aqui uma coisa. Jesus desceu do céu para fazer a vontade do Pai. E você desceu do céu para fazer o quê? Como o pastor desceu do céu? Claro, eu e você somos cidadãos do céu. Quando você se converteu, Deus colocou dentro de você um espírito novo, vindo da parte de Deus, lá de cima. Então eu e você não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Então, como Jesus veio a essa terra para fazer a vontade do Pai, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha fazer também a vontade do Pai. Infelizmente, o nosso pai Adão resolveu fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E os resultados você conhece, que é esse caos que o mundo vive hoje. Então, veja bem, Deus é a única autoridade suprema no planeta, no globo, na Terra. Veja, Gênesis 2, 15 a 17 diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Aqui está a gloriosa missão do nosso pai Adão quando ele foi formado do pó da terra. Veja, a terra, segundo a Bíblia, estava um caos, sem forma e vazia. Então Deus pessoalmente plantou um jardim na banda do Oriente e pôs ali as plantas mais bonitas, as frutas mais saborosas, as frutas agradáveis à vista, porque é o seguinte, ó, até Noé, o homem era vegetariano, ele se alimentava de plantas, de frutos do verde. Então, Deus colocou o Adão como gerente, como administrador do Éden, para guardar, para cultivar, para tomar conta e administrar. Agora, Deus deu, queridos, uma liberdade exagerada para o Adão. Adão, tudo que está aqui nesse Éden é teu. Você pode comer, beber, fazer o que você quiser. Você não vai pagar nada e aqui está a sua bênção, que é cuidar desse jardim. Agora, diante de toda a bênção, tem a contrapartida. Então ele diz o seguinte, ó: e o Senhor lhe deu esta ordem. Querido, deixa eu te falar algo. Ordem não é para ser discutida. Ordem não é para ser questionada. Ordem é para ser obedecida. Então ele diz, e Deus lhe deu esta ordem. Olha só. De toda a árvore do jardim comerás livremente, à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então, meus amados, Adão teve um só mandamento em toda a sua história para guardar: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você acredita que até esta ordem única o nosso pai transgrediu? Você vai aprender por quê, porque isso tem muitos ensinamentos para o nosso dia a dia. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E a Bíblia nos fala que a serpente apareceu lá no jardim para a mamãe Eva e disse: ô Eva, é assim que Deus falou, que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ela falou: não,
Comer a gente pode. A gente só não pode tocar e comer daquela árvore ali no meio, ó, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus diz que no dia que a gente comer, vamos morrer. Aí vem a serpente com a cara mais lavada do mundo, falou, não, menina, que é isso? Não vai acontecer nada. Eu te garanto. Quem é a serpente, amados, para garantir alguma coisa diante do que Deus falou? Mas a nossa mãe preferiu crer na mentira da serpente do que acreditar na verdade de Deus. E ela ainda faz uma fofoca, ela ainda faz ainda algo terrível, porque ela disse, olha aqui, ô dona Eva, você pensa que Deus é assim, muito seu amigo? Não é não. Você sabe por quê? Olha só, irmão, a maldade. Você sabe por quê Deus não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal? É porque Deus sabe que no dia que dela comeres, sereis conhecedores, igual a Deus, do bem e do mal. Bom, isso na verdade não é uma mentira, é verdade. Só que não era para ser dessa forma. Eva deu crédito à mentira da serpente de que ela poderia comer daquela árvore, que não ia acontecer absolutamente nada, e ela viu que a árvore era boa, agradável à vista, boa para dar entendimento. Era todos os ingredientes que ela precisava para pisar na bola e para transgredir o mandato do Senhor. A Eva teve 3 motivações para pecar. A concupiscência da carne, fazer o que Deus não permitiu que fizesse. 2, a concupiscência dos olhos, desejou aquilo que não era permitido ela usufruir. E 3, soberba da vida, ser igual a Deus. E aí, a dona Eva foi lá, pegou da árvore e comeu, e não aconteceu nada. Aí ela falou, tá vendo? A serpente estava certa. Eu comi e continuo aqui, bonita e faceira. E aí, quando Adão chegou, ela pegou aquela árvore e falou, Adão, fiz uma grande descoberta. Hoje veio aqui a serpente, eu tive um lero com ela, ela me garantiu que eu poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não ia acontecer nada. E eu comi, Adão, estou aqui, Vivinha da Silva. Você não quer experimentar? E aí vem a fraqueza de Adão. Adão preferiu fazer a vontade da Eva, a vontade dele, do que obedecer à vontade de Deus. E o que é que aconteceu, meu pastor? Ela deu da árvore para o marido. O marido comeu. E tão logo ele comeu daquela árvore, a Bíblia diz que abriram os olhos de ambos, tanto do Adão quanto da Eva. E aí eles perceberam que estavam nus. Ora, eles sempre estiveram nus. Isso não lhes causava nenhum mal, porque eles eram inocentes, eles eram puros. Então, para eles, estava nu ou vestido, não fazia diferença. Mas no momento que ele desobedeceu a Deus, entrou a malícia no coração, entrou a maldade no coração, entrou a malignidade no coração. E, automaticamente, eles perceberam que estavam nus. Aí entrou a vergonha, o medo, uma série de transtornos psicológicos invadiu a mente, o coração dos nossos pais, Adão e Eva. Então, o que é que aconteceu? Eles correram e pegaram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ou seja, um tapa-sexo, para que eles não ficassem envergonhados, porque estavam nus. E aí o grande problema é que Deus todo dia ia no Jardim do Éden, na viração do dia, visitar o seu casal de filhos. E esse dia não foi diferente, mesmo Deus sabendo que eles tinham pecado, Deus foi lá num horário estabelecido. Ele chegou lá e não encontrou Adão e Eva onde deveriam estar. E ele perguntou, Adão, ele não falou nada. Adão, onde estás? Aí ele falou, olha, eu estou aqui. É que eu percebi que estava nu, tive medo do Senhor e me escondi. E Deus continua fazendo pergunta. Adão, quem te fez saber que tu estavas nu? Aí ele disse, você comeu, Adão, da árvore
que eu lhe proibi de comer, Adão, meus amados, se fosse no mínimo mais sério, mais honesto, mais correto, deveria ter dito, sim, Senhor, eu comi. Infelizmente eu desobedeci ao Senhor e comi da árvore. Mas não, ele ainda dá uma de bom, ele ainda dá uma de importante, e fala assim, Senhor, a mulher que tu me destes, me deu e eu comi. Ou seja, ele atribuiu a Deus a razão do pecado dele. Por quê? Porque se Deus não tivesse dado a mulher, certamente ele não teria comido. Mas a Eva não obrigou ele a nada. A Eva só fez um oferecimento e ele de bom grado aceitou. Então Adão, diante de Deus, ele não assumiu a responsabilidade, a culpa do seu pecado. Aí o Senhor vira-se para Eva e pergunta, ô Eva, e aí Eva, você comeu da árvore que eu falei para não comer? Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, mais uma vez ela tira a culpa de responsabilidade da parte dela e atribui essa culpa para a serpente. Aí a serpente não tinha mais para onde correr, então Deus estabeleceu um decreto de que do descendente da mulher ia vir um, que é Cristo, que ia esmagar a cabeça da serpente, fato que ocorreu na continuidade do processo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o nosso pai Adão achou que ele era o rei da cocada preta, achou que ele era o dono de tudo, que não tinha que prestar conta para ninguém, que ele podia fazer o que quisesse e que ficava tudo por isso mesmo. Mas não é assim. Há alguém que lhe estabeleceu como autoridade. E a este alguém que lhe estabeleceu como autoridade, você deve prestação de contas, você deve satisfações, você deve justificar as suas coisas para esse que te escolheu. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Romanos 13, 1 a 12. Ele diz assim, ó, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que opõe-se à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Veja, amados, a nossa autoridade não é suprema. A única autoridade suprema é o Senhor. A nossa autoridade é uma autoridade delegada por Deus. E como tal, nós não podemos fazer nada sem ouvir a nossa autoridade superior. Então, Deus pega o casal, Adão e Eva, mas a ordem Deus deu para o Adão. Diz, Adão, você vai cultivar e guardar esse jardim, né? Mas você só pode fazer as coisas aqui, Adão, com a minha orientação. E é isso que acontece hoje, amado. Eu, por exemplo, sou pastor da Igreja Pão da Vida, mas eu não mando nada na igreja. Por quê, pastor? Você não é o diretor-presidente? Sou. Mas quem manda na Igreja Pão da Vida é o Senhor Jesus. É Deus. E eu, para mim fazer qualquer coisa no âmbito de operação da igreja, eu dependo do aval, da aprovação, da liberação do Senhor. Eu não posso fazer o que me dá na telha, eu não posso expulsar um casal lá que eu não vou com a cara, eu não posso tratar mal as pessoas, eu não posso usar indevidamente os recursos dos dízimos da igreja. Não, eu tenho que prestar conta, meus queridos, de cada centavo. Se uma criança na igreja dá um dízimo de R$1, eu vou contabilizar na contabilidade aquele dízimo de R$1. Não é por causa do valor, é por causa do princípio que eu tenho que dar conta. As pessoas que não dão dízimo, elas vão prestar conta para Deus porque não deu. Mas as pessoas que dão o dízimo e o pastor gasta indevidamente, ele vai prestar conta para Deus. Então você não tem para onde correr da prestação de conta. Ela existe, está aí e não dá para fugir. Então veja,
a Bíblia diz que todos os homens estejam sujeitos às autoridades superiores. Então nós temos, por exemplo, no Brasil, o presidente da República, nós temos o governador do estado, nós temos o prefeito da cidade. Todos esses elementos são autoridades constituídas por Deus. Então não interessa se o governador é do PT, é do PSOL, é de não sei de onde. Não, não. Você e eu temos responsabilidade de orar pelas autoridades. Nós temos que orar pelos pastores, para que o Senhor nos dê uma vida mansa, tranquila e sossegada. Então não adianta você criticar o governo que está fazendo tudo errado. Não. Ore para Deus dar graça para ele poder fazer as coisas certas. Por quê? Se ele fizer as coisas erradas, ele vai prestar conta para o Senhor. Então, nesta cadeia de autoridade, você tem, por exemplo, na família, você tem Deus Pai, você tem Jesus, você tem o marido, você tem a esposa, vocês têm os filhos e você tem o gato. As crianças mandam no gato. Mas veja que há uma cadeia de autoridade a qual nós não podemos inverter. Então, tem muitos lares que não são abençoados, porque quem manda na família não é o marido, é a mulher. Ah, por que a mulher manda, pastor? Porque o marido é um banana. Então, se o marido não age, alguém tem que agir. Mas Deus não constituiu você cabeça do seu lar, cabeça da família, para você ser um cabeça de bagre. Você tem que dirigir a sua família com sabedoria, com entendimento e com graça. Não adianta bater na mesa para dizer que você é que manda, que você é que tem força. Não é por aí. É uma liderança de inteligência. Nós precisamos coordenar as coisas na nossa casa. E aí você pode ir para a célula, também tem um líder da célula. Você vai para a igreja, tem um pastor. Acima do pastor tem um presbitério da igreja. Enfim, nenhuma autoridade que existe, amados, ela é autônoma por si mesma. Todos nós que estamos debaixo de autoridade, nós precisamos prestar conta para aqueles que estão acima de nós, porque é assim que a coisa funciona. Então, nosso pai Adão não entendeu isso e achou que ele era o cara. Então, eu não preciso pedir informação para Deus, para ninguém. Eu faço como eu quero e acabou. Resultado, entregou o governo desse mundo nas mãos de Satanás. E de lá para cá, o mundo tem padecido horrores, porque Satanás é um líder maligno e ele não tem pena de ninguém, ele quer detonar com todo mundo. Então, precisou Deus enviar Jesus para restaurar, tomar de volta esse poder que o Adão deu para o diabo. Então, hoje, o poder de Deus está na mão da igreja, está na sua mão, está na minha mão, porque Jesus veio, venceu o diabo, estabeleceu de volta a autoridade. Então, hoje, querido, não pense porque você é o líder de um ministério, porque você é o chefe na repartição, porque você é o dono de uma empresa, que você faz o que você quer. Não é assim que a coisa funciona. Você deve satisfação, você deve referência, você deve prestação de conta àquele que está acima de você. Então eu espero que você tenha aprendido essa lição e que você possa, a partir de agora, viver uma vida de submissão ao seu líder, ao seu chefe. Não é questão de puxa-saquismo, é uma questão de hierarquia e nós precisamos cumprir. Vamos orar para Deus abençoar a sua palavra, para que ela entre no seu coração e prospere aquilo que Deus quer que aconteça. Pai, muito obrigado por essa palavra. Quero te pedir, Deus, que o Espírito Santo de Deus consolide essa palavra no nosso coração, para que a gente possa, Pai, praticar isso a partir de agora. E nós queremos, Pai, ser esses elementos que venham aqui à terra para fazer a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de semear na tua casa. Eu quero declarar que aí no nosso site tem aí o número das nossas contas e você pode fazer a sua semeadura de fé
para que Deus possa abençoar a sua vida e que você seja muito bem sucedido. Abençoa, Pai, o teu povo que nesse momento está ligado conosco aí através do Facebook. E a ti, Pai, te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.